Não se assustem. A gente só quis fazer uma brincadeira e resolveu hoje entrar ao vivo, hoje às 18 horas, para fazer um pequeno plantão dos Pais Além do Espectro. Essa blusa foi porque a gente usou no aniversário do Paulo, né? Vocês entendem por quê, o hiperfoco do rapaz aqui. Oi, Joana, está nos ouvindo bem? A gente está com o microfone também. Está testando também um microfone novo, esquérrimo de lapela. Alice, pode mostrar, pode aparecer. Hã? Joana, que está aqui, entrou para ver a gente. Boa noite. Boa noite. A gente hoje vai trabalhar com perguntas e respostas. As principais perguntas que a gente recebe, a gente vai ficar aqui até às 7 da noite, num plantãozinho. Então pode mandar sua pergunta, tá bom? Dona Leia, boa noite. A gente está num plantão surpresa. Mãe, você está nos escutando bem? Nos ouve bem? Eu estou com microfone novo. Se você estiver escutando bem a gente... Dê um alô, um ok. Se não tiver, se vocês só estiverem vendo a gente falando assim, né? Escreve também que não estão nos ouvindo. Aí, ó. Tá ouvindo? Ótimo. Depois a gente avalia se vale a pena. Fez diferença, assim, no áudio. Ai, que bom. Que bom. Show, obrigada pelo retorno. E aí, hoje a gente separou algumas perguntas para ficar mais didático. Eu vou colocar na caixinha, porque a gente sempre quer cortar esses vídeos, né? As lives acabam sendo grandes, a gente chama tanta gente para conversar, aí depois a gente não dá conta de administrar essas partes que falam de assuntos específicos e postar. Então, por isso, a gente hoje vai fazer um correzinho de perguntas e respostas. Vocês podem mandar suas perguntas, fica um pouquinho aqui com a gente, tá? Hoje, 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Hoje pela manhã já tivemos ali na Praia de Caraí, né, um grupo menor, porque teve a possibilidade de chover, e alguns lugares do Rio até desmarcaram, adiaram a manifestação. E aí nós nos reunimos para chamar a atenção, junto com o Movimento Inclusão da Educação em Niterói. Então, as crianças, né, as pessoas com deficiência da rede do município de educação, precisam de mais professores de apoio, de mais pessoal, né, para trabalhar e para completar esse trabalho que elas já realizam, mas é um direito. Muitas crianças não estão tendo sequer a permanência na sala de aula, né? Estão fazendo rodízio, né? Tá um dia sim, um dia não para estudar, porque os professores de apoio, quando tem, são sobrecarregados, e o professor titular da sala, né, não está dando conta de ter mais do que 7 alunos numa turma. E aí realmente fica um trabalho muito prejudicado e, com certeza, o desenvolvimento da criança também prejudicado, tá ok? E para comemorar a comemoração, né, assim, e falando sobre o mês, né, sobre a conscientização do autismo, amanhã, na Reserva Cultural aqui em Niterói, teremos uma sessão de cinema, Meu Malvado Favorito 3, na Sala Nelson Pereira dos Santos, e a partir das 10 horas, e depois o teatro, o vai circo... ser junto, acho que vai ser até paralelo lá fora. E o circo, qual o nome do circo? Companhia Mão... Eu vou ver o cartaz aqui. Isso. A companhia do... Enfim, vai ter amanhã a partir das 10. Mesmo para quem não é autista... Companhia Mala de Mão. Mala de Mão, isso. Não percam, vai ser muito legal. Para crianças autistas, para crianças... Não é só para autistas, né? Tá? Vai ter várias atividades, vai ser bem legal. Então, chame, se você é de Niterói ou São Gonçalo, região, chame. Amanhã, entrada franca, né? Entrada franca, né? Por ordem de lotação. A sala é muito grande, tem 500 lugares, mas acredito que vai acomodar bem todo mundo. Só se por acaso acontecer de muita gente assim. Mas ainda tem vai ter o teatro também, vai ter o circo fora, então vai ter entrada para encaixar todo mundo. Sim. E a intenção é ser uma sessão adaptada, né? O som vai tirar alguns graves, alguns agudos muito fortes. A luz também não é totalmente escura, é uma luz menor. E é todo mundo lidando bem com os barulhos, com a movimentação de um cinema, né? E aberto para que seja confortável e que ocupe esses espaços. Então, isso já vai fazer uma diferença grande aí na realidade. E a gente está conversando com esse pessoal. É um espaço público, né? Sala Nelson Pereira dos Santos, da Reserva Cultural de Niterói, que tem que ser ocupado. Aí, trazendo até um pouco essa campanha, né? Lugar de Autista é em todo lugar, da revista Autismo, mas já é uma expressão que a Andrea Werner, em 2014,
No primeiro Pupanic do Instituto Lagarta Virapupa, já trouxe essa expressão, e é justamente essa a intenção, os autistas ocuparem todos os espaços. Porque a gente ainda escuta que tem muitas mães que ficam muito constrangidas de sair com o filho para qualquer ambiente. Levar ao teatro, levar ao mercado, levar ao cinema. E aí, o nosso trabalho constante de conscientização, inclusive, é para que a sociedade, né, que os autistas, os familiares, consigam compreender que têm direitos e que têm que ser respeitados, e a sociedade aprenda a conviver, né? Que não questione. Essa semana mesmo aconteceram várias coisas, né? O Paulo mesmo passou por uma situação com a identificação do carro. Conta aí, por favor. Então, eu estava com a Alice no carro, a gente tem a identificação, né, tem um cartão de estacionamento, aqui de Niterói tem o símbolo internacional da pessoa com deficiência, que é aquele cadeirante, mas em Niterói colocaram um laço. E tinha uma vaga, perto de um lugar que a Alice gosta de tomar açaí. Eu parei na vaga, e aí o que aconteceu? Quando eu estava manobrando o carro, eu vi que tinha um casal de senhores, né, idosos, eles estavam olhando para o carro, mas eu falei, deve estar olhando, porque estava com o carro deles atrás, tinha uma vaga de idoso, né, e eles estavam na vaga de idoso. E aí eu fui cá e eles estavam olhando. Aí eu falei, tudo bem. Mas eu já, na minha cabeça, já tinha pensado, eles devem estar vendo que eu estou parando o carro, não devem ter visto o adesivo do carro, do adesivo de deficiente, mas estacionei o carro. E aí eu falei, vou sair com um chaveirinho que eu tenho, que foi até da Gisele Paranhos que ela fez, sobre autismo, é um coraçãozinho com o quebra-cabeça. E aí eu saí com ele na mão e esperei a Alice sair. Porque eu só posso estacionar o carro, com aquele adesivo quando a Alice está no carro. Ou quando for buscar a Alice na escola, espero alguma coisa que for buscar a Alice, ou com a Alice no carro. É essa a determinação da Prefeitura de Niterói. E o que aconteceu? Eu saí, eu vi que o senhorzinho estava ali olhando já dentro do carro, e ele simplesmente, quando viu a Alice, né, deve ter visto a Alice, né, não é autista, não é visual, né, não tem deficiência visual, tem as duas pernas, os dois braços, né, não tem síndrome de Down, não tem uma deficiência física. Ele falou assim, apontou para mim e falou, você está vendo aquela placa? Eu falei, tô vendo aquela placa. Porque ela é autista. E aí eu mostrei só o adesivo não, mostrei o coraçãozinho, né, do chaveiro. E aí ele ficou com vergonha, falou, não, desculpa. Aí eu falei, tudo bem. E depois ele estava manobrando para sair com o carro, né, ele já quis sair com o carro mais rápido, aí ele falou, mas é porque eu quis ajudar, tá, desculpa. Eu falei, tudo bem, tá tranquilo. E não dei mais atenção a ele, esperei ele sair com o carro, para também deixar ele constrangido olhando para a gente, e fez até com que ele se perguntasse. Por que ele perguntou? Eu expliquei para ela que aquela vaga para pessoas com deficiência, que o autismo é deficiência, ela sabe, ela já conversa com a gente sobre isso. E aí, obrigado, Maria Fernanda. Boa noite também. Um prazer, querida. E aí ele saiu com o carro e, enfim, isso me deixa... por um lado, né? A gente até vai comentar sobre isso. Daquele caso, daquele ser humano, né? Que ser vivo, na verdade, que a gente nem é ser humano lá de Pernambuco, que fingiu que era autista, né? Aquela mulher para não usar máscara no shopping. Por causa dessas pessoas como elas, que tentam ter alguma vantagem em cima de alguma lei que é feita. Porque as leis, elas têm um motivo. Se elas são boas ou ruins, elas têm um motivo. E ela foi feita a lei sobre a questão da máscara do autista, porque tem muita justiça que não aguenta, não suporta. É sensorial. E aí ela aproveitou dessa lei e se passou por autista. Então, por causa dessas pessoas... Conseguiu. De boa fé, os seguranças da loja não questionaram, pediram nada. E por causa dessas pessoas, como essa mulher, que faz com que esse senhor venha me questionar por que eu estacionei o carro ali. É lógico que vai ter... A gente já passou por isso várias vezes, ele tentar estacionar o carro nessa vaga, para deixar principalmente ali na escola, tem um período que ela está ali ansiosa para ir para a escola, não quer ir para a escola, e é importante ter essa vaga. Dificuldade de vaga. E essa dificuldade de vaga porque tem taxista que para, tem gente que para o carro ali para esperar
para esperar alguém descer do prédio. Boa noite, Alana. Obrigada, Obrigado, Alana. Alana. Então, assim, tem sempre... Nosso carinho também. Nosso carinho. Um beijo lá na Maria Fernanda, no Josimar. Então, sempre tem alguém ocupando aquela vaga de deficiente e que a gente fica, né? Principalmente eu que tô lá no carro, fico irritado, porque dá vontade de tirar, dá vontade de estacionar o carro na frente, ou ficar piscando. Mas a gente sabe que não é muito legal você bater de frente com as pessoas, principalmente no trânsito, que elas estão muito estressadas. Mas foi essa situação, a Lígia também já passou por uma situação dessa no correio, a gente Na fila, no correio, preferencial. a gente quando vai no mercado e pega a fila preferencial, a gente já mostra a carteira da Alice. Vocês podem observar que cada vez mais, assim, observe os ambientes que vocês frequentam, né? Tem o laço, que acaba sendo o símbolo mundial de representação do autismo, né? Na nossa página vocês vão ver sempre o símbolo do infinito colorido, que a comunidade autista, né? Os autistas que estão ali na divulgação, na luta, acreditam ser o que representa mais a neurodiversidade, a diversidade do espectro. Mas muitas pessoas usam o laço, o quebra-cabeça, eu já até falei sobre isso aqui, mais antigo um pouco, mas tem um post sobre isso. E tem até o vídeo dela hoje, falando no megafone, ela explica um pouco. Falei um pouquinho, rapidamente, né? E aí é a nossa preferência. Mas é um símbolo reconhecido como símbolo do autismo e a gente fica feliz. A gente foi no shopping, já tem vaga exclusiva para autista. Ou junto com... Porque, assim, não precisaria, se a sociedade tivesse um pouquinho mais esclarecida disso, vários símbolos, né? Porque quando você vê uma vaga para pessoa com deficiência, o símbolo que a gente reconhece é o cadeirante, que é o símbolo que todo mundo reconhece que é atribuído à deficiência. Mas a gente ainda está nessa construção de que autismo é uma deficiência, não é uma doença. Então, a sociedade reconhecer que o autista também tem dificuldades para frequentar ambientes, né, estacionar e etc., a gente ainda vê no nosso cartão, inclusive, tem também o laço além da cadeira. Então, a gente, daqui a um tempo, talvez tenha um símbolo comum, ou não precisa explicar tudo, universal. Ou só por deficiência já entenda autismo, ou as pessoas vão primeiro, que eu acho assim, eu faria assim, tá? Primeiro eu olharia no carro se tem o que a gente faz hoje em dia. Se está ali com a identificação. Eu não ia questionar antes de verificar, né? De averiguar se ali realmente a pessoa estava ocupando uma vaga sendo do grupo ali. Mas, passado isso, hoje é um dia muito, muito especial. Olha, eu vou... Quer falar? Não, porque quando meu pai era paraplégico, a gente tinha um carro, mas isso era em 2007, né? Eu morava no Rio, não tinha esse Maria Fernanda tá aqui assistindo. Alice, quer falar? Maria Fernanda vai te ver, você não vai ver Maria Fernanda. Vem cá dar um beijinho pra Maria. Amicíssima aí, dá. A gente tinha no carro um adesivo, né? Mas não era um cartão. Só manda um beijo pra ela. A tia Alana tá ali online, ó. Manda um beijo pra Maria Fernanda. Fala, Maria Fernanda, um beijo. Maria Fernanda, beijo. Maria Fernanda, ela tá no celular. Se quiser falar com ela, pode falar. Manda um zap pra ela, que elas se comunicam. A gente tinha um adesivo de paraplégico, né? Com esse adesivo de paraplegia, mas não era um cartão. Enfim, as pessoas não questionavam, né? Quer dizer, a gente tem que usar um cartão, que a prefeitura dá, mais um adesivo, depois tem que usar um laço, alguma coisa, porque para a pessoa não vir questionar. Isso é muito cansativo, né? E é muito chato também quando a gente quer estacionar o carro numa vaga e tem um taxista parado. Ou um Uber, ou alguém anteontem também, antes de ontem, passei por 2 vezes, estava o cara lendo um livro ali, né, dentro do carro. Quer dizer, não é a vaga dele, né? Ali a vaga, tem até um ditado que essa vaga não é da pessoa nem por 1 minuto, né? Nem por 1 minuto. Essa vaga não é para ser usada por uma outra pessoa que não é deficiente, nem por 1 minuto. Porque não é que é rapidinho. Assim, isso aí. Porque a pessoa tem que... às vezes a pessoa precisa, né? Ter aquele acesso imediato ali, né? Mas, enfim. Como a Lília falou, hoje é um dia muito especial, né? O Dia Mundial da Conscientização do Autismo. É importante que a gente que é pai de autista, a gente que trabalha com autista, os autistas, falarem, terem vozes, né? Para que não só em abril, mas a gente possa entender, né, que autismo não tem cara, autismo o lugar de autista em todo lugar, e que a gente possa, no futuro, nossas crianças, como a Maria Fernanda está assistindo aí, que é amiga da Alice, da geração, eu espero muito que a geração da minha filha seja uma geração mais inclusiva, mais empática,
consiga conviver com os deficientes e Pessoas pessoas com deficiência, né? E outras. Naturalidade, né? Naturalidade com toda a diversidade, né? Para que a nossa sociedade melhore. Porque a gente já passou por 2 grandes guerras, passou por uma pandemia gigantesca agora, várias pandemias, né? Está tendo outra guerra agora. E aí a gente vê que a sociedade, já passou, a sociedade não fica em paz. Então a esperança, que a filha da Cíntia também, mas companheira aí do Instituto Lagarta Virapupa, a gente possa, a geração deles seja uma geração Boa noite, amor. mais empática, mais cuidadosa uma com o outro, né? Com o mundo todo. Deixa eu aproveitar aqui, antes de entrar nas perguntas, 2 livros que a gente quer falar. Um é que eu estou lendo agora. É a história, vocês conhecem a história da Graça Maduro, o livro Autismo e Minha Vida. O livro não, desculpa. Ela já tinha muito tempo uma página no Facebook chamada Autismo e Minha Vida, que ela relatava os dias, as vivências com a Carola. Não vou dar tanto spoiler não, mas esse livro é muito importante você ler com calma. Eu nem consigo, eu estou lendo, assim, ele é fácil de ler, mas eu respiro um pouco, depois volto, porque Carola é uma história de autismo severo. Você pode ver, a gente tem no nosso destaque dos stories também, ou você entra Mundo Carola, né, no Instagram, e você pode adquirir, porque além de uma leitura muito importante, que eu vou falar já um pouquinho, você vai estar ajudando o Instituto, né? Assim, ela não chama ainda, mas é o trabalho da Graça Maduro em auxiliar outras famílias que têm dificuldades com diagnósticos. Hoje a gente se usa o termo nível de suporte 3, mas claro que conhecidamente o autismo severo, como ela mesmo diz também, é aquele autismo que ninguém quer ver, né? Aquela criança que tem muitas dificuldades, aquela pessoa, né? Porque vai crescer, vai virar adulto, e fica em casa, e fica escondido, e tem muita comorbidade. Então precisa de muito medicamento, muita terapia, muita paciência dos pais, cuidadores, apoiadores. Então esse livro realmente faz a gente refletir, e a gente chama atenção, né? A gente fala além do espectro, e ano passado até a campanha foi respeito a todo o espectro. Então é tão curioso que quando a gente o transtorno do espectro autista é tão amplo, que desde o autista que as pessoas acham que não parece, né, que é leve, que consegue falar, consegue um mínimo de socialização, ao autismo que tem alguma dificuldade de fala, ao autista, que é autista também, porque tem critérios comuns ali, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que tem muitas comorbidades que dificultam mais ainda a vida em sociedade. Então, é importante a gente conhecer, né? A gente fica muito feliz e vibra demais. Hoje mesmo eu vi a história do Igor Nogueira, da amiga Marleide, também ela do Instituto Lagarta Virapupa. É um dos filmes que eu indiquei aqui há pouco tempo, que eu chorei a beça. Headway, tá no YouTube. São 22 minutos e fala um pouco do esporte. É bem legal. Eu acho que merece muito você parar esses 22 minutos e assistir. Aí vou falar só mais outra coisa aqui para Paulo falar do Autismo Flix. E uma música também que meu amigo me mandou pelo WhatsApp, que me tocou muito. Assim, eu acho que os pais, nessa luta nossa, nesse cansaço nosso do dia a dia, quando vocês puderem... Não tem como fazer coisa não tô lembrando. A atriz, a cantora é Bela Deoli, que eu acho que é de Oliveira que ela fez o Deoli. Deoli, não sei como ela chama, uma música linda, 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 linda. Então dá uma olhada aí no nosso feed, nas 2 últimas postagens principalmente, que tem uma indicação de um vídeo, que o link está no Stories, e esse outro filme, que é uma história baseada em fatos reais, é maravilhoso. Paula, não deixa eu falar. Bobagem, né? Agora ele vai falar do Autismo Flix, vou deixar um pouquinho. Não, beleza. Então, sobre o livro, né, a gente já falou algumas vezes sobre o Autismo Flix, o meu e-book. A gente fala muito, até usando até a questão do autismo nesse mês do autista, que a gente fala muito eu falo sobre as 4 séries, né, principais que eu gosto de ver, que eu já vejo, que são The Big Bang Theory, Young Sheldon, The Good Doctor, não são 4 séries, né, e o Atípico. São 4 séries que têm autistas como protagonistas, e a gente fala, e eles ali mostram um lado do autista, lados do autista ali, que realmente pode existir, né? A crítica que eu faço, a resenha que eu faço, Boa Noite Carnes, que eu falo sobre no Autismo Flix, é sobre por que não fala, não mostra o outro lado, né? Porque se mostra muito o lado cômico ou o lado salvador, o lado herói do autista. E não mostra
O atípico mostra um pouco, mas também não é tão forte assim como deveria, né? Ou poderia ser. A questão dos bastidores do autista, né? Dos autistas, da família que também tem um autista. Né? Então, a questão das terapias, a questão de lidar com buscar disfuncional, ter uma crise, o crescimento. Depois de algum tempo, até fazendo um pouquinho de spoiler, o Young Sheldon, né, que é o Sheldon pequeno, que é a outra série derivada do Big Bang Theory, ele tem mostrado algumas dificuldades do Sheldon, só que no lado cômico, porque o americano faz piada com essas coisas, e é uma piada chata, uma piada... A gente viu até no Oscar, né? Essa questão da piada, de fazer piada com tudo, achando que é legal e não é. E então, assim, você adquire o livro, eu estou convidando vocês para adquirir o livro do Autismo Flix. A gente tem no Amazon, quem tiver o Kindle, quem tem Kindle Unlimited, quem tem Kindle Unlimited, o Limited, Alexia, o Limited em inglês, tô ficando limitado em inglês. Quem tem o Amazon Unlimited pode ler de graça. Tem no Amazon, tem também. O desconto é no Eduz, com a gente, manda o direct pra gente, que a gente manda o link com um desconto de 25, fica para R$15. Tá em várias plataformas. Paulo sabe fazer o negócio direito. Só Entra pelo link da bio, né? Do nosso Linktree, você vai ver Tem no Eduz, tem no Hotmart, tem no Amazon. Tá? É só adquirir. Eu gostei muito, assim, particularmente. E tem outros livros também para sair, a gente só tem que sentar aqui e escrever, né? Porque ideia não falta e começamos, mas a vida acaba tomando a gente um tempo. Então, se vocês quiserem mandar pergunta, podem colocar aqui na caixinha, a gente vai puxando e vai conversando. Qual foi o sinal de alerta que fez? Vamos lá, vamos começar primeiro. Vamos começar de baixo para cima. Aí aparece para as pessoas? Não, vai aparecer pergunta e resposta. Tá, então vamos lá. A pergunta principal que a gente recebe, né? Afinal, o que é autismo? O que é autismo, né? Tem muitas definições, tem definições mais complexas, né? Da CID, do Dicionário de Saúde Mental. O que a gente quer só resumir, assim, né? Dentro do desenvolvimento humano, e da neurodiversidade, né? Cada cérebro se arranja de uma forma. No transtorno do espectro autista, no desenvolvimento, né, pode ser no período perinatal que chama, né, durante a gestação, naqueles primeiros anos de vida, essa configuração e essas questões neurológicas vão ter uma características específicas. Para ser muito sintética, porque a gente tem outros momentos falando sobre isso, né, para chegar a um diagnóstico de autismo numa pessoa, não é de uma hora para outra, né? Os sinais vão sendo observados e vão sendo juntados, né? Não é só uma característica, e nem por pouco tempo que isso significa autismo. E aí vai afetar a vida da pessoa na questão da linguagem, da comunicação, né? E nos comportamentos. Geralmente vai ter comportamentos e interesses restritos e repetitivos. Que fica essa expressão assim, muito categórica, né? Aí a gente pode entrar na pergunta do que a gente viveu com a Alice. Então, o autismo não é uma doença, é uma condição, tem muitas pessoas que preferem chamar isso, condição do neurodesenvolvimento. Se enquadra melhor, porque é um termo mais abrangente, como uma deficiência, né? Porque traz transtornos se não forem trabalhados. Embora algumas questões muito raras, mesmo com muita intervenção e muita dificuldade em função de comorbidades, a pessoa pode ter mais dificuldade no desenvolvimento, né? A gente não vai ser também romântico dizendo que é papum assim, tá? Mas aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Aí a Lana. Ela perguntou sobre qual é o sinal de alerta que fez buscar, da Alice, né? Que fez buscar o diagnóstico. Então, a Alice teve, no desenvolvimento dela, ela teve os marcos certinho, mas ela teve uma dificuldade, ela demorou para andar, ela teve uma questão de não olhar muito para as pessoas que não ficavam muito, porque sem ser a gente, tá? Porque com a gente ela olhava, ela interagia, mas com a minha sogra, que ficava com ela muito tempo quando a Lina estava de plantão e eu estava trabalhando, ela já não olhava muito. Não atendia o chamado. Não atendia o chamado. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Quando a gente ia lá.
ela não atendia o chamado e isso foi chamando a atenção. Tanto que a minha sogra perguntava, será que eles têm um problema de audição? E a minha mãe fono também questionava. Questão atrás da fala. Atrás da fala, né? Demorou para falar, falava papá, mamãe, mas assim, muito, muito pouquinho. E a gente fez até a geometria, né? Fez 3 audiometrias para confirmar que ela não tinha nenhuma deficiência auditiva. E isso foi um dos primeiros sinais de alerta, né? Eu acho que ela está falando com a Maria Fernanda. Alguém, deve ter alguma chamada lá, ela já está conversando com... E aí isso foi um dos motivos que a gente procurou o diagnóstico. Quando ela completou 2 anos, o que vocês esperam da Alice em sua futura fase adulta, né? A gente, daqui a pouco a gente responde, cara. Então a gente procurou o neuro. Ele, na época, né, ela tinha 2 anos e 6 meses, aí ele falou, olha, ela tem muitos pontos que colocariam ela dentro do espectro e muitos pontos que não colocam. Aí eu não posso fechar o diagnóstico agora, mas entrar com a intervenção. A gente já entrou com a intervenção em outubro e fala. Oi, amor. Tá. E aí ela tá andando passando de um lado para o outro. Aí ela ficou chateada porque a gente falou sobre isso. Aí ela, enfim, fez todas as intervenções e aí desenvolveu. Então, assim, os sinais que mais chamaram a atenção foi a questão do atraso de linguagem e a questão também a locomoção, né? Que ela foi andar com 1 ano e 3 meses. Ela tinha um comportamento rígido no brincar. São questões assim que vão aparecendo e vão completando, né? Não é uma coisa isolada ou que passou. Porque às vezes a criança tem uma rigidez, ou ainda não fala, morde, né? Tem essa dificuldade que vai sendo superada conforme a criança vai adquirindo. Quando fica muito tempo naquela mesma condição, isso já vai chamando a atenção e vai juntando. Então, foi uma junção aí, né, de observações, principalmente entre o primeiro aninho e o segundo aninho, né, para no segundo a gente começar a investigar. Então, para vocês terem ideia, né, até o primeiro ano a gente não teve nada que chamasse tanta atenção no desenvolvimento dela. Nas consultas de rotina com o pediatra, tá no marco, assim, cravado, mas fazia, né? A questão do olhar, ela não ficava tão fixada, mas me olhava, amamentava, dava uma olhadinha para mim, virava o olhinho, assim, para outro lado, mas aquilo também, minha primeira filha, né? Nunca tinha amamentado outra criança, não consegui também ali observar. Ela tinha um choro muito difícil, e eu vejo hoje em dia que já tem algumas pesquisas que falam desse choro que a criança não consegue ser consolada, que até chama de... Obrigada, Joana. Obrigado, a Kalena, né? Que é a Void Artes. Isso, Kalena. Muito obrigada, gente. É muito feliz assim, a gente aumentando essa rede. A vida de Juju Nuteia, obrigada por estar com a gente. A Kali está sempre com a gente. Fala da amamentação. Então aí a gente vai observando essas coisas, né? E aí ela andou com 1 ano e 3 meses. Já ficamos assim um pouco alertas com a questão motora, que só a neuro conseguiu identificar uma hipotonia, isso com 3 anos e pouco. Porque, assim, chamou a atenção do professor de natação. Ela tem um movimento muito agitado, ela mexia muito as pernas, né? Tinha uma força. Só uma avaliação muito apurada. Essa força não era para locomover, era uma força era uma força que ela tinha, mas não essa força fazer com que ela se locomovesse, né? Sim. A natação chamava muita atenção dessa rigidez dela, mas essa rigidez também não ajudava na questão de locomoção. Então, foi uma hipotonia que mais tarde a gente viu e foi importante fazer TO na época. Ajudou muito a ganhar essa força, e ela já fazia balé e tudo, mas a capoeira, mas colocar essa força num ponto certo, onde deveria, que era da locomoção, da bicicleta e tudo, ela conseguiu só depois da TO. Então, só para vocês terem essa ideia, que não é assim, papum, né? Aí você vai no médico, pelo SUS é muito complicado conseguir. Embora a gente já falou sobre isso, tá? Já deveria ser rastreado com 1 ano e 6 meses, já tem lei sobre isso, mas a gente está bastante distante disso, infelizmente. Os pediatras acabam se fixando, por experiência própria, né? A questão do crescimento e desenvolvimento. Peso, altura, né? Algum problema clínico, aquela coisa muito pontual. E esse olhar acaba sendo de pessoas que trabalham com crianças, ou que sejam pais de autistas, né? Que tem alguma alteração que acaba chamando a atenção. Então, assim, resumidamente, né? A gente não foi rápido, isso é importante falar com os pais, né? Da suspeita a chegar a um diagnóstico foi 1 ano e meio, e aí a gente reforça isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho. Não precisa começar as intervenções depois do diagnóstico. Não começa pelo diagnóstico, não.
O diagnóstico é paralelo às intervenções da criança. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu puxar outra pergunta aqui. Só que realmente a Kaliana falou que o choro foi desesperador. Assustava, né? Por que conscientizar? Tá. Na ordem, né? É. Isso aí, foi desesperador, né? Que você chora junto no final. Não sei se você fazia isso, galera. A gente usava de tudo que as pessoas falavam, faz isso, vira de cabeça para baixo, sopra no ouvido, Cole Kids, Cole Calme, Fuxicória. Chantala ali, se estressadíssima, não tinha Chantala ali que resolvesse. Fazer bicicletinha com ela, na perninha dela, para ver se melhorava. E ela começava a chorar, era meia hora de choro. Depois era dente, enfim, foi tudo. E aí, talvez a cólica não fosse cólica, fosse já algum sinal, né? Mas a gente faz primeira viagem, né? A gente não tinha essa experiência, então a gente achava que era cólica. E aí a questão da conscientização, né? Que foi até uma pergunta que eu fiz um post recente. Esse post trouxe muita gente para a página, achei bem legal esse retorno. E aí a gente botou: apenas pense, por que conscientizar sobre autismo? Então, por que a gente, ao invés de tocar a nossa vida, a gente tem essa preocupação, né? Além de cuidar da nossa filha, que já consome nosso tempo, nossa energia, nosso amor, a gente acredita que a sociedade tem que olhar para isso melhor, né? A gente vai conhecendo outras causas, outras pessoas, e isso realmente chama a atenção, impulsiona a gente para continuar falando sobre isso. A questão da conscientização, em 2007, né, que começou pela Organização Mundial de Saúde, como dia oficial de conscientização do transtorno do a Karen fala que é assim mesmo, que é angústia, né? Por isso que é tão importante a conscientização. Com certeza. E aí a conscientização, o objetivo é enfatizar a questão do diagnóstico precoce, embora o Brasil ainda seja muito precário em profissionais com habilitações para diagnosticar o autismo na adolescência, na vida adulta, na fase idosa, que a gente até vai falar um pouco sobre isso no evento na UERJ, dia 18, 19 e 20, a gente vai divulgar, em breve vai estar divulgando. E a questão do diagnóstico precoce, a questão do tratamento, né? Mas é doença, mas não é doença, mas tem tratamento? Sim. Porque a qualidade de vida de uma criança que foi no seu período máximo ali de desenvolvimento cerebral, a gente fala muito da poda neural, né? Esse crescimento aí, a gente não nasce pronto, né? O ser humano não nasce pronto. Tanto é que fala até em gestação, né? Depois que sai da barriga, até os 2 aninhos, é como se a criança estivesse completando ali seu período de desenvolvimento, ao invés de muitos animais que já saem da barriga, né? Das suas mamães, muito mais prontos, assim, para a vida. A gente vai passar, assim, para deixar assim, a gente vai passar a agenda. Sim. Bombando, abril, né, Cíntia? Falar de amanhã também, de novo, né? A gente falou no começo. Então, a intenção de combater o preconceito. Hoje a gente chama esse preconceito de capacitismo. É uma expressão muito importante que está na linguagem aí, na língua dos pais, das pessoas que falam sobre deficiência, que é o quê? Atribuir qualidades depreciativas ou superjulgar uma pessoa com deficiência, seja qual for a deficiência. A gente traz sempre essa discussão, tem dicas de livro também sobre o capacitismo, e essas posturas capacitistas que a sociedade tem. Então, se você, por exemplo, essa construção de você achar que está elogiando, porque, então o autismo dela deve ser leve, né? Não parece. Parece. Ela é gênio, né? Então ela é um gênio. Eu vi aquele cara do The Good Doctor, aquele autista da televisão, e ele é muito inteligente. O Elon Musk, né? O dono da Tesla, que se denominou Asperger, não mostrou um diagnóstico, mas talvez por ele falar deve ser. Então ela vai ser um gênio, né? Então deve ser muito bom em matemática. Não necessariamente, né? Atribuir, né? Ou essas expressões horrorosas que a gente usa, tá? A gente se refere assim como capacitistas em desconstrução, porque a gente foi criado nessa mentalidade, né? Há tempos atrás chamava as pessoas de burro, retardado, né? E até expressões que a gente, às vezes, no decorrer aí fala que são expressões racistas, né? Expressões capacitistas. Então a gente fala um pouco de capacitismo, esse tema é muito complexo, daria para fazer uma live só sobre isso, mas inclusive esse preconceito hoje é chamado de capacitismo, para ficar claro isso, né? E capacitismo é crime. Então a pessoa que ofender uma pessoa, como racismo é crime, ela pode ser julgada, né, e penalizada. Foi o caso dessa bióloga de Recife. Que ela, né, passou por autista. E não só se passou, depois o que aconteceu, o perfil dela, os vídeos dela viralizou, ela até deletou, mas eu salvei, então assim, eu com certeza muitos pais de autistas salvaram esse vídeo,
porque daqui a pouco ela aparece aí como uma pessoa Quando santa, candidata por candidata, alguma coisa. e a gente já tem isso na mão. Ela cresceu a beça, infelizmente, tá? E aí ela se passou por autista e depois começou a esculhambar os pais de autista que foram no perfil dela reclamar. Começou a ofender Paulo Freire, Misturou tudo. Misturou tudo a política. Ela é seguidora do Olavo de Carvalho, então a gente sabe por que também ela pensa assim. Formação dela, né? E ela começou até a falar que capacitismo era uma palavra nova, inventada, e não é. Tá por fora, né? A gente que não sabe o que fala e podia ficar calada. Podia ter ficado calada e podia, na verdade... Bom, vou falar mesmo. Ela podia ter ido mergulhar na praia de Boa Viagem. E enfim, os tubarões podiam ter feito lá o que Darwin não fez. Mas, enfim, ela fez muita... Ela foi capacitista e vai responder a isso, com certeza. Os 3 crimes ali que conseguiram... 3 crimes, um dos membros da OAB de Recife, ele é até pai de autista e entrou junto com algumas associações de pais de autista lá de Recife. Uma representação, ela já foi dada depoimento e agora, se não vai pegar pelo menos uma prisão, que eu acho que deve ser mais, pelo menos ela vai ter que doer no bolso dela para ela aprender a não ser, e que ela e outras pessoas que pensam iguais a ela se recolhem na sua insignificância, fiquem lá no mundinho deles, para que não apareçam e não façam mal à sociedade que está tentando ser melhor, né? E aí, um aspecto que a gente trouxe um pouquinho, falando que o autismo é uma condição, por isso não tem cura, por isso que é chamado de deficiência também, né? Vai afetar a vida toda da pessoa, por mais que tenha intervenções na infância, não existe sair do espectro, que a gente às vezes vê profissionais que querem dizer que os seus tratamentos são tão maravilhosos, excelentes, brilhantes, que se você fizer na clínica dele, com aquele método, com aquele profissional, seu filho vai bombar e vai ser brilhante e nada menos. O que acontece, não sai do espectro, o que eles vendem muito, por você falar capacitismo, sim. é questão do seguinte, o que eles vendem que vai sair do espectro, na verdade é tudo mentira, é óbvio que é mentira que não sai, mas é o seguinte, que nem a gente fala muito da questão da alimentação, né? Se algum autista tem alguma seletividade alimentar e de repente fica mal tomando leite, se tirar o leite, o derivado de leite, ele não vai ter essa irritação no estômago, não vai ter essa irritação no trato intestinal. Então, menos irritação, ele vai ficar menos irritado. Então, algum sinal dele de irritação física vai diminuir. Ele não saiu do espectro. Na verdade, ele só melhorou a alimentação, né? Mudou a alimentação. Então, não vai ter aquele ponto irritante dele. Então, isso que ele dá, né? Por exemplo, a Alice faz as terapias desde pequena. Então, ela não saiu do espectro, ela não vai sair do espectro. O que acontece é que ela já criou habilidades sociais que ela pode mascarar, que isso também é ruim para muitos lugares. Tem consequências. Mas ela, numa escola ou no ambiente, ela consegue mascarar. Mas, por exemplo, hoje de manhã ela não estava muito feliz de sair para o evento, né, do autismo, e ela estava muito irritada. Aí nós já conhecemos, falamos, vamos dar um açaí para ela. Ela tomou um açaí, a glicose subiu, deu aquela acalmada e ela ficou muito bem. Depois foi para areia. Tolerância pequena, né? Tolerância pequena, então ela foi para areia, então assim. Brincou. Aí o que acontece? Ela brincando ali, alguém vai olhar e vai falar, nossa, ela não parece, mas na verdade ela está mascarando por vários fatores. Então, assim, não existe sair do espectro. O que existe é você fazer intervenções, sejam alimentares, sejam físicas, sejam motoras, sejam várias intervenções para que algum ponto que dê crise, algum ponto que traga algum incômodo para a criança, seja diminuído. E aí, diminuindo, diminui também, aí, às vezes, a intolerância dela. E faz a diferença, a agressividade. A gente sabe que tem um caminho importante, mas assim, não existe ainda comprovação científica que seria. O que existe é amenizar como se fosse só daqui até aqui o espectro, né? Passou aqui, não é assim. O que existe é diminuir alguns fatores, né? Alguns fatores de irritação para que ele possa conviver. Que possa trazer comportamentos disfuncionais, né? Porque, com certeza, uma criança que agride, se autoagride, tem consequências para a saúde, né? E aí até nem vai dar tempo de falar dos estímulos, mas a gente sabe que também algumas terapias vão ajudar muito a tudo que pode provocar autolesão ou heteroagressão, né, que a gente fala,
pode prejudicar a criança. Deixa eu só terminar. Já que a gente está falando pra caramba, é a questão de mitos, né? A questão... Vamos só deixar bem claro, isso até vou fazer um corte. Quando é mito, mito 99,9% é mentira. Então, se fulano é mito, é mentiroso. Não sei que é mito, é mentiroso. Tá? Tudo que é mito é mentira. Vamos deixar bem claro isso. Então, mito sobre autismo virtual não existe. Tá? Então, a gente vê pediatras famosinhos, pessoas famosas falando de autismo virtual, não existe. Tá? O que existe, principalmente depois da pandemia, que foram muitas crianças que, por causa da tela, ficaram e tiveram algum atraso. Prejudica. Mas causa autismo? Não, porque a causa de autismo é neurológica. Então, não existe autismo virtual. Então, é outro mito. Então, vamos sempre deixar que mito, 99,99% é mentira. Bom, agora pode falar. Tá, tem até, mas depois a gente fala da alimentação. Alice nunca teve seletividade. Já se alimentou melhor antes de ser apresentado esse mundo gostoso, né? De doces e chocolate. Mas a gente força um pouquinho para ela aceitar alguns legumes, frutas, ela come algumas. Mas assim, não é aquela alimentação maravilhosa, mas também não tem seletividade. Então, não passa fome, assim. Numa situação de escassez, que a gente já viu, ela come coisas que, no geral, ela não come. Porque, no final das contas, ela sabe que vai barganhar com a gente vai dar uma coisa que ela quer depois, vai negociar. Mas ela é boa de feijão e arroz, carne, frango, peixe, né? E legume a gente sempre tenta inserir alguma coisa. A questão fala. A questão da alimentar tem aquela matéria que a gente leu hoje de manhã, mas a gente pode falar depois. Daqui a pouco tem uma pergunta até sobre isso que eu estava vendo. Por que conscientizar também, né? Porque eu até trouxe isso de manhã. A questão do autismo, por mais que você não conheça alguém ou não seja familiar de autista, é um dado muito mais comum, embora as pesquisas sejam poucas, e essa questão do censo, né, que pode ajudar muito com políticas públicas e para mapear os autistas que têm diagnóstico, né, gente? Porque vem as questões das pessoas que não têm o diagnóstico. Então, só para trazer um dado, de 2021, os Estados Unidos fazem muitas pesquisas sobre o tema, né, na Europa também. Então, lá a estatística atual do autismo, vocês podem ver um gráfico, a gente até está nesse posto, quanto cresceu. Hoje acredita que a prevalência é de 1 para cada 44 crianças tem um transtorno do espectro autista. Então é mais comum do que imagina, né? Então bota 44 crianças numa sala de aula, num ambiente, vai ter autistas ali. Um vai ser autista. E sem falar os que passaram, né, e não foram diagnosticados. Acho que a gente pode ir para a próxima. Deixa eu botar aqui outra pergunta. Qual o objetivo da intervenção? Qual o objetivo da campanha? Pode ser da intervenção, rapidinho, da intervenção. Da intervenção a gente falou um pouco, né? Porque a gente insiste tanto em intervenção precoce. Como hoje, né, os recursos já estão cada vez mais sofisticados e a gente... não acredito. Não, tá aqui, só para trás. Depois a gente conversa. Como hoje os recursos estão mais sofisticados, já é possível, né, documentos de rastreio testados. Que a Karen está falando, tem estereotipias que me machucam, comecei a usar um colar mordedor e palpite melhorou muito. Essas questões que podem ajudar muito, né? E conhecer o que pode ajudar, exatamente. A intervenção ajuda nisso, porque ela não vai, talvez, diminuir a estereotipia, mas ela vai conhecer mecanismos para diminuir até se machucar, né? Ou até a gente se entender. Então, a gente hoje entende, a gente entende hoje em dia que esse caminhar da Alice de um lado para o outro... Que ela corria antes, ela corria, é um jeito dela se regular, né? Então, a gente não consegue diminuir a estereotipia, mas pelo menos consegue saber se regular. Então, com colar mordedor ou com palpite, já dá uma acalmada, né? E isso é interessante. Dona Léa está trazendo também o autismo feminino, né? Que às vezes a proporção cada vez vai subindo, que identifica, mas as meninas são mais difíceis de descobrir porque os instrumentos diagnósticos foram baseados em meninos, foram testados originalmente em meninos. Então, assim, à medida que a ciência, né, porque quem está fazendo isso não é a moça de Recife, mas são pessoas sérias que estão estudando pra caramba, que estão dentro das universidades, que têm financiamento, muitas universidades públicas, isso tudo, quando a gente fala de política, né, é para melhorar essa qualidade desses instrumentos. E aí psicólogos, né, neuropsicólogos, estudam muito, muito, muito isso,
para terem essa habilitação de usar instrumentos específicos para testar e para chegar ao diagnóstico. Então, o diagnóstico também não é só o médico que faz, né? Ele tem culturalmente essa função na sociedade, mas ele vai precisar, o autismo vai emanar a necessidade de equipe multiprofissional, interdisciplinar, porque não é um quadradinho da medicina, né, para a questão do autismo. Então, a gente sabe que vai muito, muito, muito além disso. A intervenção precoce, só para fechar, então a questão justamente das duas grandes podas neurais que existem aos 2 aninhos, e aí em alguns casos a gente escuta o termo autismo regressivo, né, que é também muito traumático para a família. Quando a criança começa a desenvolver habilidades e perde habilidades, imagina o quanto não chama atenção, né? Chama a atenção uma criança que falava, uma criança que tinha algum comportamento, perder. Então, aquela remodulação cerebral, né, que vai acontecendo, e a maior aí acontece até os 6 anos de idade, 5 anos de idade, pode perder habilidades que não foram utilizadas, mas a neurociência hoje já diz que o nosso cérebro pode se adaptar, né, pode reconhecer. Então, não é um crime fatal, eu fico um pouco de medo, eu falo muito intervenção precoce e tudo, mas eu não quero que as famílias se culpem porque não tiveram recursos, não tiveram conhecimento, não tiveram esclarecimento, não tiveram acesso, e aí por N motivos, né, não conseguiram estar lá bonitinho dentro de uma clínica com seu filho com 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade. Então acho que a família já sofre demais para ficar ainda com essa culpa e com essa sobrecarga. Não estou falando de negligência, né? Não estou falando, assim, daquelas negações ou daquela resistência em fazer uma intervenção. Mas a gente sabe que é muito mais fácil, quando a família vai ter algum recurso. Quando não tem, é muito complicado. Exatamente, Cíntia, vira neuroplasticidade. A gente aprende neuroplasticidade, a gente aprende a vida toda. A questão A gente só lembrar que, assim, a gente depois de velho, né? Depois dos 40, 30, 40 anos, a gente aprende, às vezes, uma outra língua, a gente aprende habilidades que a gente não tinha. Então, se você, né, pai de autista, que não teve as intervenções precoces, ou teve esse privilégio que a Alice teve intervenção precoce, pode, a qualquer momento, fazer a intervenção, né? Você vai ter o ganho, né? Então, assim, importante isso, os pais não se culparem, porque a gente vive em relação muito com os pais se culpando, não precisa se culpar. Mesmo por não ter recursos, a gente mora no Brasil. Assim, é importante esse dado de realidade, que as coisas não são mágicas nem de uma hora para outra. A gente vive num país que tudo é difícil, que o quilo de feijão custa R$9, gente. Que a gente tem que comer, né? Que a gasolina que a gente é autossuficiente custa mais de 10. Pode ter sido que a internet tá caindo. Não. Voltou. Acho que a gente voltou, né? Então, assim, é muito caro viver no país. Então, a gente só ter, assim, não vai se culpar. Tá? Só de eu responder aqui a Carla, que eu vou assumir aqui a fala dela, sobre os sentimentos da Alice com a gente, né? A Alice, ela é super carinhosa com a gente, né? Do jeito dela, né? Assim, comigo muito carinhosa com a mãe, comigo dá uma zoada, mas também pode provocar implicante. Mas ela é carinhosa, ela tem sentimentos, ela não gosta bem de chorar, a gente fica emocionado. Perturbada com essa questão das emoções, né? Embora a gente trabalhe muito isso com ela. Ela gosta de ter atenção, quando a gente não tem ela, dá atenção a ela reclama. Então, assim, ela é bem carinhosa, ela é bem carinhosa com as amigas, abraça, beija com o primo, então, faz carinho na cabeça dele, sim, ela é bem carinhosa, né, do jeito dela. Cíntia concorda, quando os neurônios não se regeneravam, mães autistas eram chamadas de mães geladeiras. Realmente, a culpa não é dos pais, né? A gente não vai mais reproduzir isso. Justamente dúvida, né? A criança não. Aí, depois, até o próprio dono dessa tese, que eu não estou lembrando o nome agora, vou lembrar depois, com certeza, ele mesmo teve que se desculpar, porque ele observou que se a criança não interage, naturalmente a mãe também acaba não tendo tanta troca, né? Por mais que tente estimular. E aí uma criança que não olha no olho, né? Que não tem a atenção compartilhada e que não se dirige a outra pessoa para conversar, acaba isolando, né, a comunicação. Então isso foi sendo caindo por terra. A ciência é isso, né? Exatamente, antes tarde do que nunca. A ciência porque até aí acaba extrapolando demais o tema e a gente não pretende ficar muito tempo aqui, que tem outras coisas muito legais acontecendo ao mesmo tempo para a gente assistir, de lives e tudo.
a questão do antes tarde do que nunca. A gente já conversou com autistas adultos, se você for nos nossos vídeos, com o Tio Faso, maravilhosa a conversa. Com o Rodrigo Tramonte, maravilhoso. Não vou dar spoiler, não. Se você, né? Selma Sueli, Andréia, a enfermeira, que eu tô esquecendo o nome dela, Barbosa. Foi maravilhosa a conversa. Então, assim, para você entender um pouco o caminho, né, do diagnóstico do autismo adulto, em adultos, e a diferença que faz na vida. Ah, já tá velha demais para diagnóstico? Não. Pode ajudar e muito a você se autocompreender, né, e a seguir a vida aceitando as suas divergências, né, que todos nós, em algum momento, vai ter que lidar com isso e aceitar. Vamos para a próxima. A campanha, né? Então, a campanha desse ano, como eu falei no início, né? Autismo, o lugar de autista em todo lugar, é justamente chamar atenção para os espaços, né? Autista frequentando locais públicos, na rua, e as pessoas aprendendo a lidar com as estereotipias, né? Com os comportamentos e entender isso como parte da nossa neurodiversidade. Não julgar, né? Não, isso é muito importante. Em todo espaço ter, né? E a questão da empatia, né? Das crianças também. E dos adultos já foram todas as perguntas. Ah, ótimo. Aqui tem algum comentário? Acho que teve um comentário. Dona Léa trouxe um pouco essa questão da ciência, como vai evoluindo, os estudos vão atualizando. Isso é a graça do autismo. Um aluno que não tem muito carinho pelos pais. Sim. Isso deve ser bem difícil de lidar mesmo. Mas os pais têm que continuar insistindo. Eu falo, Alice, você tem que me abraçar assim. Eu não aceito até o vídeo que a Alice viu, o filme a gente viu hoje de tarde, fala muito, né, que a mãe sente a questão da criança não abraçar, né, não abraçar o pai, não abraçar a mãe, né? Enfim, é isso. A gente espera que tenha sido legal essa live. Lembrando que amanhã, na Reserva Cultural, vai ter o filme, né? Vai passar uma sessãozinha de cinema. O Meu Malvado Favorito 3, uma sessão de cinema adaptada, né, com diminuição de luz, o som mais equalizado para crianças autistas, mas também não precisa ser autista para ir. Quem está vendo ou conhecer alguém que mora por aqui, está mais convidado, a entrada é franca. Aí, gente, estão ouvindo a gente? Agora, acho que estão ouvindo a gente, né? Dá um okzinho, assim, só pra gente confirmar, por favor. Estão ouvindo a gente? Acho que estão ouvindo agora. Com a concentração não tinha pessoas. Tá sem som agora? É que ele quis testar o microfone, né? Aí... Agora o som melhorou? Voltou, melhorou? Né? Ele estava testando o microfone novo. Vamos fazer a festinha dele do Shopee, que ele não resiste ver uma tecnologia. Vamos fazer um canal no YouTube sobre Shopeando. Dinheiro, Só Shopee. Aí hoje ele quis testar o microfone. E é isso. Então é um prazer estar com vocês sempre, tá, gente? Obrigada a todo mundo que esteve aqui, que passou por aqui. A gente quis fazer realmente uma live surpresa, tipo, vamos conversar, vamos aparecer. Hoje é um dia muito especial. E eu tô gostando de ver essa movimentação toda nas redes sociais. E a gente tá aqui há um ano, né? Um ano como Pais Além do Espectro. Esse ano tá muito mais movimentado. A gente tá com uma agenda aí bem interessante. E é isso. Acho agenda, falar que é terça-feira. Ih, tem muita coisa. Tem muita coisa tá aí. Aqui, peraí. Tem terça-feira, tem a Cíntia falou, né, pra falar da agenda. Enfim, terça-feira tem qual é a fala da terça-feira que você tem? Audiência pública? Audiência pública. Na Câmara Municipal de Niterói, às 18 horas. Isso. Na segunda a gente vai a um evento da OAB, eu vou com a Cíntia, né, Cíntia? Falando justamente da questão do... Não, tá por aqui, ó. Essa aqui, né? Aqui,
tem bastante coisa por aqui. Fala pra semana assim, para não confundir, né? Isso. Hoje foi o ato, né? Com o pessoal do Movimento Inclusão e Educação. Amanhã, sessão azul, 10 horas na Reserva Cultural. Estamos sentindo assim esses programas de TV? Sim. Povo do teatro, do cinema. Manda abraço, manda abraço. Pede alguém pra mandar abraço, a gente manda. Dia 6, né? Audiência pública na Câmara Municipal e depois tem outros eventos que a gente vai avisar aos poucos, tá bom? Tamo juntos, muito obrigado. Carlos, a live com a Sofia Mendonça já tá marcada pro dia 13, tá? Vai ser maravilhoso. Ela vai falar do livro Autismo no Feminino e é maravilhoso, mas é terça. Mas é terça, 6 não é terça? Audiência pública é terça. É terça. Não, peraí, amor. O evento da OAB é terça-feira, dia 5/4. Isso. O evento da OAB é dia 5. Manda beijo pra mim, então. Tia Juju. Beijo. Alice, vem cá dar um beijo pra galera. Manda um beijo pra galera, Alice, se ela aceitar. Mas vamos dar um sorriso pra depois aparecer a capa do vídeo. Pra fazer a capa da live. Alice, vem cá só dar um tchau pro pessoal. Tchau! Não, parece aqui. Mas ninguém te viu. Tchau! Aqui, agora sim, ó. Tchau! É por ela que a gente tá aqui, a gente vibra com cada conquista. Tem novidades aí que vocês vão saber também, né? Essa semana foi intensa. Mas estamos juntos, gente. Assistam os vídeos que eu recomendei ali, que vão trazer reflexões maravilhosas, tá bom? Boa noite, tudo de bom pra vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.